Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Meio século depois do golpe militar, 21 anos de ditadura somados aos 29 de democracia não conseguiram exorcizar os fantasmas da intolerância e da violência política. 2014, o ano das rememorações, serviu para reavivar fatos, antecedentes, situações, figuras, lutos, sofrimento. Serviu principalmente aos mais jovens que jamais passaram pela experiência de serem sequestrados na sua condição de cidadãos. É lamentável, quase desesperador, mas ainda há quem ache que a ditadura foi suave, uma dita branda. Pior, há quem ache que a democracia não cura nossos males e que só o retorno dos militares ao poder acabará com as malfeitorias e produzirá novos milagres. Isto é uma fraude. Os cerca de 80 milhões de brasileiros que viviam em 64 são agora quase 200 milhões. Esses novos 120 milhões vivem numa democracia, mas têm uma ideia muito vaga do que é exatamente uma democracia, dos direitos que ela garante e dos deveres que ela nos impõe. O regime é democrático. Vota-se a cada 2 anos, porém muitos não sabem conviver, não sabem respeitar limites e diferenças. Muitos nem conseguem distinguir o seu caminho. Faltam noções mínimas de história. Os poucos narradores estão roucos, fatigados. Os militares se prepararam ativamente para o fim do arbítrio, impondo uma lei de anistia injusta, discricionária, que mantém os mortos sem sepultura e os criminosos impunes. O debate sobre a anistia foi intenso, mas foi breve demais. Nossa imprensa tinha pressa em acabar com a censura, os exilados tinham pressa em voltar para suas casas, os políticos banidos tinham pressa para retomar suas carreiras, e esta pressa toda em acordar do pesadelo impediu que pudéssemos avaliá-lo e o entender. A mesma imprensa que se resignou ao golpe não se preparou para a redemocratização. Esqueceu que a busca da verdade deve ser universal, ampla, irrestrita. Este observatório não é tribunal, não julga, não condena, quer apenas fazer pensar. Esta a catarse capaz de nos afastar para sempre da metáfora e dos horrores do chumbo. Pensar. Pensar muito. "50 anos depois do golpe militar, o Observatório da Imprensa faz uma reflexão sobre o regime que ceifou vidas, torturou e mergulhou o país nos anos de chumbo. E a anistia que todos queriam, mas não queriam assim." Carlos Fico, a matéria-prima que você trabalha é a história, e nós estamos aqui tentando fazer um rascunho de história, né? Como é que você vê toda essa... Do relatório da Comissão da Verdade, o que resta agora, e vai ser discutido muito ainda, é a questão da anistia, né? Eu andei me lembrando, a memória já não está muito boa, vendo o que eu escrevi na Folha naquele período, dos anos 70, e o debate foi assim, quer dizer, a anistia começou como uma reivindicação dos perseguidos. E no meio do caminho, os perseguidores perceberam, opa, vamos entrar nessa para... E foi essa, mais ou menos, a minha percepção, não é? Diferente da sua, que trabalha com mais perspectiva. Mas como é que você vê o debate lá, começou em 75, com o movimento da Terezinha Zerbini, não sei o que, anistia, era uma questão dos perseguidos, né? A campanha da anistia foi muito generosa, né? A anistia ampla, geral e restrita. Era uma campanha, na verdade, uma campanha que acende um movimento de resistência democrática. Então, a gente tem que distinguir as duas coisas. Eu tenho sempre dito isso. A campanha, por um lado, foi muito generosa, muito bonita, começou com as mulheres e teve essa demanda, né, totalmente generosa de libertação total.
Agora, a lei da anistia é outra coisa. A negociação parlamentar da anistia, ela foi muito vergonhosa, porque, talvez nem todos se lembrem, o projeto da anistia, ele foi feito no finalzinho do governo Geisel, e Geisel decidiu deixar para o seu sucessor, Figueiredo, encaminhar ao Congresso. Isso foi feito logo nos primeiros meses de 79. Então, se inaugurou naquele momento uma negociação, como é comum com projetos de lei, e essa negociação foi muito complicada, porque o projeto, de primeiro lugar, ele tirava da anistia os criminosos de sangue, vamos dizer assim. Então, já era uma anistia que não tinha nada de ampla. E, por outro lado, colocava na anistia o chamado perdão aos torturadores, como é conhecido hoje, mas que, na verdade, era uma anistia para todos os responsáveis, militares e civis, responsáveis por crimes de violações aos direitos humanos. Depois que esse projeto oficial foi aprovado dessa maneira, o então deputado Pedro Simon fez uma declaração no plenário. Ele disse assim: nós, parlamentares, só não aprovamos a anistia que, afinal, a campanha da anistia demandava, porque não quisemos. Ele, com isso, queria dizer assim que não houve pressão para que essa lei parcial e que perdoava os torturadores e injusta fosse aprovada. Ele disse: nós é que não quisemos dar um passo além e, por exemplo, inaugurar um período em que os responsáveis por esses crimes seriam responsabilizados. Como é que você vê, Chico Otávio? Eu não falo como testemunha que você é uma criança, mas como você é um dos repórteres que mais tem mexido com toda essa coisa de violações de direitos humanos e também com as consequências, como é que você vê essa questão do debate da anistia? Diniz, eu acho que a situação atual nos remete para o Supremo, né? Porque o Ministério Público tem um grupo chamado Justiça de Transição, que está investigando os crimes da ditadura. Alguns casos já se transformaram em denúncias, outros em processos, sendo que há um entendimento relativo na Justiça sobre a relevância, sobre a legalidade dessas ações. Um juiz tem entendido que os crimes não prescreveram e deram seguimento aos casos, e outros não, determinando o arquivamento por conta da anistia. Então, está havendo uma sucessão de recursos, né? E já subiu para o TRF, Tribunal Regional Federal, e muito provavelmente essa batata quente vai parar na mão do Supremo. É ele que vai decidir. Como sempre, né? Exatamente. Agora, Fico, tem um dado aí que eu me referi brevemente na abertura do programa, é que eu lembro perfeitamente, eu estava na chefia da redação, a sucursal da Folha aqui no Rio de Janeiro, e não estou querendo justificar, mas havia uma pressa, uma pressa, inclusive positiva. O pessoal queria retomar logo a democracia, os políticos que estavam exilados queriam voltar para fazer os seus partidos. Estava 21 anos de sufoco, naquela altura menos, mas quase 2 décadas de sufoco. As pessoas queriam retomar o processo democrático. E nessa afobação, ninguém pensou no day after. É verdade. É o que nós estamos hoje. É verdade. E, inclusive, quando eu digo que a campanha foi generosa, a lei é restritiva, é claro que eu não deixo de perceber essa demanda. Você sabe que eu pesquisei a documentação do Ulisses Guimarães, a correspondência que ele recebia. E há uma carta da Terezinha Zerbini dizendo exatamente o seguinte: olha, esse projeto que está aí não é o que nós queríamos, mas é o que nós podemos. Então vamos aceitar isso, apesar de todas as restrições, apesar desse chamado perdão aos torturadores, porque, enfim, há essa pressa, há essa demanda da sociedade. Não, inclusive, Diniz, essa discussão toda é um paradoxo no meu trabalho, porque eu priorizo, né, a história oral, principalmente aquela que é contada pelos militares que participaram ativamente dos purões. O meu trabalho é de convencimento junto aos torturadores.
Já consegui alguns êxitos, eu acho que talvez um dos meus êxitos mais importantes tenha sido convencer o coronel Paulo Malens a falar, né? E antes de morrer. Antes de morrer, né? Eu vinha conversando com ele desde 2012. Muita coisa importante saiu dessas conversas, né? Mas eu digo paradoxo porque, ao mesmo tempo que eu, sei lá, torço por justiça, acho que você falou bem a questão da impunidade, de ficar impune, esse risco, né, de ainda serem alcançados pela justiça, os faz cautelosos, silencia ainda mais esses caras, torna muito mais difícil o meu trabalho. Claro. A verdade é essa. Agora, você sabe, Chico, você mencionou o Supremo Tribunal Federal, que essas demandas acabariam no Supremo. Eu tenho uma impressão de que se o Congresso Nacional não tomar uma posição, isso não vai dar certo. Porque se há uma recomendação para que a lei da anistia seja revista, essa não me parece que seja uma questão jurídica, porque quem iniciou isso foi o Congresso. Concordo. Né? Então, Concordo. o Congresso Nacional teria de tomar nas mãos esse problema. Se houver uma pressão da sociedade, o Congresso pode acabar fazendo isso, embora esse Congresso que tomou posse em 1º de janeiro seja um dos mais conservadores que nós já tivemos. Bolsonaro aí com 400 e tantos mil votos, né? Então, eu tenho a impressão que isso é uma matéria mais para o legislativo do que propriamente a resolução de uma demanda. Não, e daria um reforço, daria consistência. Sem dúvida. Então, isso seria o essencial, eu acho. Agora, tem um problema que me chama a atenção, que tem a ver com a imprensa, né? É que a imprensa, também mencionei isso, a imprensa também estava muito apressada, querendo o fim das restrições que havia. Alguns jornais ainda estavam sob censura, outros estavam meio a meio, em autocensura, e que então enxergavam na anistia um ponto final, não é? E não cogitaram de ir fundo no debate. Né? Mas essa pressa, de fato, houve, mas ela é, digamos assim, a expressão mais imediata do que eu chamo de conciliação, que é um traço político da cultura brasileira. Né? Então, havia uma aceitação, havia uma adesão a essa tese de que é preciso pôr um ponto final. Então, a negociação, nacional. a reconciliação, essa tese que sempre esteve presente em diversos conflitos na história do Brasil. Então, pareceu a muita gente que aquilo era uma solução adequada. Né? Então, anistia-se os presos políticos, nem todos, né? E não vamos fazer o revanchismo, que era a palavra que atemorizava todos os militares. Inclusive, a própria solução que viria anos depois, com a eleição de Tancredo, tantos anos depois da lei da anistia, passa por isso também. Né? Um candidato palatável que se comprometeu em não fazer o revanchismo. Então, em diversos momentos desse processo da saída da ditadura, houve ocasião da gente rever essa cláusula terrível do perdão aos crimes conexos, né, que é o perdão aos torturadores. Houve diversos momentos, não foi só no momento da lei da anistia. Aí você me sugere uma questão que me preocupa muito, já deixando aqui a questão da anistia e voltando à ditadura, é que houve momentos durante a ditadura que as forças civis poderiam ter reagido. Né? A Frente Ampla, ela faltou um pouquinho, ela poderia ter realmente colocado os militares com mais prudência e mais cautela. Aí eles resolveram, como foi débil a repercussão, né, meteram o rolo compressor, aí entrou o AI-5, né, considerando os ódios, os rancores que tinha, de eles se sentarem, sem o Brizola, porque era... Foi uma iniciativa assim, um pouco complicada de dar certo do Lacerda, né? Dada essa heterogeneidade aí dos personagens envolvidos. Mas se colasse um pouquinho mais... Mas acontece, Diniz, que eu acho que eu fiz no ano passado mais de 20, 30 conferências sobre o golpe, a ditadura militar, por ocasião desses 50 anos. E uma coisa que incomoda muitas pessoas, que eu tenho dito, é que o golpe e a ditadura não foram assim como alguma coisa extraterrestre que caiu sobre a sociedade brasileira
E nós fomos as vítimas e um eles difuso, os bandidos. O golpe de 64 teve apoio de setores importantes da sociedade. E o próprio regime militar, mesmo quando aquilo ficou evidente que se tratava de uma ditadura muito cruel e dura, inclusive, em diversos momentos também teve apoio. Então, essas iniciativas de resistência vinham de alguns setores da sociedade, mas havia outros que apoiavam aquela coisa, né? De maneira que essa é uma questão que incomoda muito. Não é uma memória confortável a gente lembrar que o golpe foi dado também por civis. Não foi dado só por militares. Magalhães Pinto autorizou a movimentação de tropas, Aldo de Moura Andrade declarou a vacância, todo mundo era candidato a presidente em 65, como você lembrou, e, portanto, bom, vamos ver se isso aí se resolve rápido para eu cuidar da minha candidatura. Então, é desagradável lembrar, mas a ditadura e o golpe tiveram apoio de setores importantes da sociedade. Chico Otávio, aí eu quero o seu testemunho como um ex-jovem, quer dizer, você ainda é uma criança, ex-jovem. Mas naquela época você era adolescente, eu imagino. Como é que você, toda essa movimentação, essas 20, 50 palestras que o Carlos Fico deu no ano passado, como é que você encarou esse... Eu queria só tentar esgotar aqui uma questão que eu acho importante. Não, vamos... Essa semana eu soube da morte natural de mais um coronel que eu estava, digamos assim, tentando uma aproximação. Coronel Aguiar, que foi chefe de operações da agência Rio do SNI. Então, assim, essas pessoas estão morrendo, né? Algumas muito idosas, né? Algumas que tinham cargos de comando na época, estão aí na faixa dos 80 anos. Será que é válido levar essas pessoas à cadeia, condená-las? Eu não sei, eu acho que a gente encontrar ali uma saída para garantir que a sociedade fosse atendida, né, nessa luta contra a impunidade e, ao mesmo tempo, garantisse que as pessoas contassem no final da vida o que sabem, né, e não deixá-las levarem embora toda uma história fundamental da vida recente do país. É uma coisa assim que eu penso a beça, Diniz. Qual é a saída, entendeu? O caso mais assim conhecido, pelo menos para mim, é o Cláudio Guerra, não é? Que ele... Sim, mas ele se resolveu falar. Ele resolveu falar por razões religiosas, místicas, né? É um caso muito específico, mas tem muita gente aí que está aguardando. Às vezes até tem arquivo em casa. E o Coronel Aguiar, você... Eu tentei muito. O coronel é uma pessoa assim, fundamental, porque ele está envolvido no caso do jornalista Alexander von Baumgarten, 83, e ele tinha uma história assim, importante também, vinculada a operações do SNI, desde o caso da bomba da OAB. Né? Puxa. Não, muito importante. Estava ali tentando uma aproximação e tal, mas fui surpreendido com a notícia. Então, assim, o meu trabalho de repórter, naquilo que diz respeito à história da ditadura, a história do regime, ela é uma corrida contra o tempo também. Isso é verdade. É uma luta contra a morte nos dois sentidos. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Antes de você responder a minha pergunta, vamos fazer um rápido intervalo e depois você vai responder a minha pergunta. Voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje traz uma edição especial sobre o golpe de 64, sob o ponto de vista da história e do jornalismo investigativo. Vou voltar a você, Chico Otávio, agora para você responder a pergunta que gerou toda essa história do Coronel Aguiar, que saiu de cena antes do tempo, né? Mas você, como um jovem, não sei se já jornalista, mas querendo saber das coisas, como é que você hoje, 50, muitos anos depois, né, você vê isso tudo? Diniz está querendo que eu denuncie minha idade aqui, mas realmente eu ainda peguei um finalzinho de ditadura, como estudante de jornalismo. Fui a muita passeata na rua pela
redemocratização, né? Estava no show do Rio Centro do dia 30 de abril de assistindo. Fui correndo até o estacionamento, desde cara com aquele corpo dilacerado do sargento, né? Fui enxotado dali e sei lá, acho que ficou uma dívida minha com essa história. Então, hoje, o caso Rio Centro, digamos assim, é uma das histórias que mais tempo e dedicação me consome. Eu tenho, assim, um interesse muito grande por essa história, que é o momento em que os purões, eles entram na clandestinidade, né? Eles começam a fazer operações de terrorismo, conspirando, né, contra a reabertura do país. E eu tento entender assim, quem eram essas pessoas, como é que funcionava essa cadeia de comando, né, até chegar lá o operador lá da bomba, o cara que deixou a bomba explodir no seu próprio colo. Ficou um compromisso meu com essa história. Não. E eu acho importante porque teve o caso do Rio Centro, que poderia ser uma catástrofe, né? Mas tem casos menores, mas que foram responsáveis pelo fim da imprensa alternativa, que eram as bancas de jornais que eram incendiadas, as bancas que vendiam, que já eram poucas, que tinham coragem de vender Pasquim, Opinião, Movimento e os outros Extra, Cojornal e tudo. Essas bancas eram incendiadas e dinamitadas. Foi muito grave para esses jornais e é num contexto de muito terrorismo da direita, né? Porque aí já se trata de uma fase em que os agentes da repressão estão aflitos porque há o processo de abertura, então o Rio Centro, as bombas nas bancas de jornais, os atentados à OAB, a morte da dona Lida, tudo isso é nesse contexto aí de... Agora, Fico, você despertou em mim um problema que me incomoda, que é o seguinte: há explicações legais e tudo. Por que a Comissão da Verdade ela se autolimitou no tempo? Por que ela não foi no período que foi uma universidade do terror policial, do terror repressivo, que foi o Estado Novo? É uma pena mesmo. Eu mesmo faço muitas comparações entre o Estado Novo e a ditadura militar, né? É praticamente impossível a gente compreender o que houve de repressão e de propaganda política e de censura à imprensa na ditadura militar sem ver como essas coisas aconteceram no Estado Novo. É a história do Brasil republicano com a sua marca, infelizmente, mais forte, que é a do autoritarismo, né? São dois momentos em que a sociedade brasileira, as elites brasileiras, setores muito significativos da sociedade das elites, aceitam soluções autoritárias para os seus problemas, né? Gines, só queria lembrar o seguinte, que para mim a comissão representou um avanço. Claro. Ela não definiu o tempo, quem definiu foi o Congresso. Isso. Foi um projeto aprovado no Congresso, né? E infelizmente o trabalho terminou no mês passado. E eu acho que tem que continuar. Eu acho que, de alguma maneira, o governo, o Congresso, a Justiça, tem que tomar iniciativas de manter essas investigações em andamento. Ainda há muito a fazer para se pensar esses 21 anos de ditadura e também os momentos de repressão do passado da nossa história. Agora, não pode ser um órgão do Executivo, não é? Porque teria que ser alguma coisa... um apêndice, né, aos três poderes, alguma coisa assim, né? Porque o Executivo não vai querer se autoexaminar, porque as Forças Armadas são do Executivo. Perfeito. Né? Há muitos trabalhos também de comissões estaduais, comissões locais, universitárias, proliferaram pelo Brasil essas comissões, né? E elas não têm essa limitação de tempo. Me diz uma coisa, você que percorreu no ano passado, deu tantas palestras, como é que você vê a sua assistência? As audiências, as plateias? As plateias. Eu acho que há algumas coisas que marcaram muito esse contato com a plateia, com o público leitor, com as pessoas que me assistiram. Uma é a polêmica, o desconforto em perceber, se dar conta de que o golpe militar não foi apenas militar, mas civil-militar, né? Outra coisa que diz respeito a uma certa atualidade do golpe de 64 é
o traço do autoritarismo, né? Quando eu levo para o público evidências empíricas de setores muito diversos, inclusive setores que depois se tornariam opositores do regime, como a OAB, as manifestações dúbias da ABI, né? Deram apoio ao golpe de 64, a Igreja Católica, inclusive ícones que se tornariam lideranças dos direitos humanos no futuro, foram abençoar as tropas de Mourão Filho. E uma terceira coisa também que eu acho que foi significativo foi a percepção. Um jornalista me perguntou, em uma palavra, quais as razões do golpe de 64. E eu pensei assim, bom, foi o medo. Medo. Um medo que existe ainda hoje, um medo correlato ao que existe hoje, que é a expressão do autoritarismo. O medo de perder privilégios. Porque aquelas reformas do Goulart, as reformas que a sociedade discutia, não apenas as dele, tabelamento de aluguéis, reforma universitária para ampliar as vagas no ensino público, medidas que, de algum modo, não eram comunistas nem revolucionárias, mas possibilitavam algum desafogo para os pobres e miseráveis. Isso gera um medo no Brasil tremendo. Esse medo ainda existe hoje. Claro que eu não estou dizendo... Agora, eu queria que você remontasse não só o Aguiar, mas as coisas que você tem conseguido justamente com esse trabalho de sedução. O que me deixa, de certa forma, um tanto indignado é o papel das Forças Armadas, né? Olha, a colaboração deles é zero. Muitas vezes até, eu diria, de boicote ao levantamento dos dados, nenhum tipo de ajuda, restrições das mais difíceis possíveis de serem enfrentadas. E eu não entendo qual é, digamos assim, o exato compromisso que as Forças Armadas de hoje têm com essa história. Porque não seria melhor passar logo tudo a limpo e aí, efetivamente, pôr uma pedra em cima? Eles dizem, é preciso pôr uma pedra em cima. Mas essa pedra só será colocada depois que as coisas forem esclarecidas, é óbvio. E isso, Odine, só gera mais desgaste para a imagem deles. Né? Eles insistem nessa questão. É inacreditável o papel deles. Nesse sentido, eu lembro o inspetor Cláudio Guerra, que ele na segunda entrevista que ele concedeu aqui ao Observatório, ele fala... É preciso que as pessoas falem. Não pode... Eu estou falando, e não estou falando para ficar com... Não, eu estou reconhecendo as culpas, eu não fui bonzinho. Odines, eles não estão negando documentos de informação. Isso foi destruído. Mas prontuário médico, você vai dizer que foi destruir o prontuário médico, ou folhas de alterações, que é o currículo militar, que é um documento previdenciário. Como é que eles vão... Não pode ter destruído isso. E são provas fundamentais para você ver... Você, no mês passado, em fim de novembro, pouco mais de um mês, você revelou uma coisa extraordinária, que foi você extraiu, seduziu o falecido Manhães, né? E obteve o documento sobre a eliminação de militantes montoneiros argentinos aqui no Brasil. Sim, na verdade, eu seduzi ele em muitas coisas. Nessa, no caso, quem conseguiu, o mérito cabe ao Ministério Público Federal. Porque logo depois, 3 dias depois da morte do coronel, salvo engano, em abril do ano passado, o Ministério Público conseguiu uma autorização judicial e foi fazer uma busca e apreensão naquilo que tinha lá. Na casa dele, lá Exatamente. No sítio. Era muita coisa que já tinha sido mexida, ele provavelmente deve ter destruído muita coisa, mas ficou um documento, que é uma joia, um tesouro, né, para quem investiga esse período, provavelmente por vaidade, por ter sido um documento que ele fez, portanto ele tinha orgulho daquilo, não teve coragem de destruir, que era todo o monitoramento de argentinos que passaram pelo Brasil na segunda metade dos anos 70, fugindo daquele processo político argentino que derivou na ditadura de 76. Né? E, assim, é engraçado porque o CIE, ele era um agente do Centro de Informações do Exército. O CIE, pelo que está no documento, entendeu que o Brasil seria, assim, digamos, um centro de conspiração internacional, uma plataforma para um processo revolucionário que se espalharia pela América Latina e daí para o mundo. Está lá no documento. Portanto, era preciso vigiar e ficar no calcanhar dos argentinos. Porque
a luta armada brasileira eles já tinham liquidado, né? O que restou aqui eram esses coitados argentinos e alguma coisa residual dos movimentos armados e o PCB. Foram em cima desses que eles O PCB foi estraçalhado. Foi estraçalhado e está no documento. O documento diz, o PCB é a nossa prioridade agora. Está lá expresso. Nesse dossiê, está expresso no dossiê. E, por outro lado, o monitoramento de argentinos. A preocupação é tão grande que eles conseguiram, muito provavelmente, em parceria com a polícia argentina, plantar um informante argentino dentro do movimento deles, né? E, para mim, de tudo que eu vi até agora, é a prova mais cabal, mais clara da chamada Operação Cóndor, né? Uma colaboração clássica entre as duas repressões, a do Brasil e da Argentina. Dessa lista que eu consegui dos argentinos que foram monitorados, existem pelo menos 2 que desapareceram. E desapareceram em que circunstância? Provavelmente sequestrados aqui pela repressão brasileira e entregues à repressão argentina lá, provavelmente na fronteira e tal. E isso ainda são coisas a serem esclarecidas, mas para mim o documento é histórico. Não, e provavelmente desaparecidos lá na Argentina, jogados do avião, provavelmente. Que era com a benção lá do capelão do exército argentino, que permitia, não tinha derramamento de sangue. Né? Agora, como é que a gente poderia, digamos, retomar essa... É um assunto interminável. Como é que a gente vai retomar sistematicamente a busca da verdade, não é? Posso falar do caso específico dos argentinos? Claro. Uma coisa inédita que está me animando muito. É uma parceria, já que houve uma parceria entre as repressões, agora vão fazer uma parceria entre os investigadores desse período. Então, os ministérios públicos do Brasil e da Argentina estão negociando uma comissão bilateral para investigar os crimes das ditaduras dos 2 países onde eles se encontram. Os caras que desapareceram lá e os daqui. Eu acho que isso aí vai dar um bom resultado. Não, e sobretudo porque a Argentina não teve a anistia que nós tivemos. Né? Aí é um processo bem mais... Os militares, tem militar lá que está preso até hoje. E uma das grandes demandas da militância dos direitos humanos no Brasil é exatamente essa, né? Que a gente faça o que foi feito na Argentina, né? O julgamento, lá houve o julgamento das juntas e tudo mais, né? E muitas iniciativas nesse sentido prosseguem até hoje. Né? Fica, eu quero te fazer mais uma pergunta sobre os anos 30, o Estado Novo, 30, 40, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Voltamos daqui a pouco. Voltamos a apresentar o Observatório da Imprensa com o programa Chumbo Quente, 50 anos do golpe. O que eu queria te perguntar, Fico, e é curiosidade realmente de leitor, não é? E se mistura com a curiosidade do jornalista. O fim do Estado Novo, digamos, foi de certa forma suavizado, quer dizer, não houve esse debate sobre tortura, era a vitória das forças democráticas no mundo inteiro, a FEB voltava, o exército voltava como herói que combateu o fascismo. E aí, em 45, as coisas ficaram muito borradas. Né? Houve um pouco dessa discussão sobre a anistia e o que fazer na imprensa, mas realmente, como você disse, foi tudo muito abafado pela conjuntura política, da retomada da vida política partidária, do que se iria ficar conhecido como inauguração do chamado período democrático, né? Democrático com muitas restrições. Mas não tropo. Mas não tropo. Mesmo os crimes de tortura, né, que foram praticados durante o Estado Novo, ficaram abafados. Né? O curioso é que, quando nós estávamos no fim da ditadura militar, houve um movimento na historiografia muito interessante. Vários historiadores, no final da ditadura, já na fase da abertura, foram estudar o Estado Novo, porque ainda não era possível, vamos dizer assim, estudar a ditadura militar, até porque estava se vivendo ainda aquilo,
Mas estudando o autoritarismo, a tortura, a censura do Estado Novo, de algum modo nós sinalizávamos para a necessidade de compreensão dessa chave analítica, que é o autoritarismo brasileiro. Né? O espelho retrovisor funcionando. No campo da história isso aconteceu muito isso fortemente. é da maior importância. Chico Otávio, você teria alguma coisa nova a acrescentar da sua investigação? Esse ano novo começado, mas não acabou, né? Quer dizer, Chico a busca da verdade... O Chico tem uma lista de furos que ele vai nos brindando ao longo desse ano. Aí na estrada, né? Eu tenho algumas linhas de investigação, a Casa de Petrópolis, o caso Rio Centro, o próprio caso Rubens Paiva também é um que me interessa bastante, e esse terror da direita no final da ditadura. Eu acredito, não cheguei a dizer aqui, mas que bombas em banca de jornais, bomba da OAB e a bomba do Rio 181 tenham sido ações do mesmo grupo. Está tudo interligado, muito provavelmente pensado pelas cabeças, né, conspiradoras do SNI e executado pelos braços dos digamos assim, agentes do DOI-CODE do Rio de Janeiro. Deixa eu falar uma coisa sobre essa atuação do Chico, né, que eu uso como exemplo da atuação da imprensa como um todo. Eu já critiquei muito a imprensa em 64, em outros momentos, então quando eu tenho oportunidade de elogiar, eu também gosto de fazer. E o trabalho da imprensa, o trabalho do Chico, por exemplo, é praticamente uma outra comissão da verdade, né? As maiores revelações que nós tivemos sobre o período vieram desse trabalho investigativo da imprensa recente, né? E também durante o ano de 2014, os jornais, sobretudo os maiores jornais, mas não apenas, fizeram sites, levantaram materiais que são de uma riqueza extraordinária e que na educação básica, no ensino fundamental, têm sido utilizados, até porque nós, historiadores, ainda não conseguimos levar a pesquisa acadêmica para o livro didático. Claro. Então, a gente tem usado o que os jornais fizeram. Então, esse trabalho, eu acho, assim, de primeiro nível, o trabalho investigativo da imprensa, como uma sucessão de furos que o Chico vem prêmios, dando. Né? Você já ganhou 6 prêmios. É uma coisa impressionante. As revelações mais importantes, mais bombásticas, têm vindo da imprensa, e a qualidade do material de pesquisa, de reportagem, que alimentou os 50 anos do golpe pelo olhar da imprensa. Isso é preciso destacar. Chico, e a Casa da Morte de Petrópolis? Primeiro, dizer aqui, né, diante do mestre Dines, que me motiva é a curiosidade, né? Tem uma história ali escondida, eu fico em cima para poder fazer ela emergir. Isso me movimenta e me motiva muito. Casa da Morte, a última matéria que eu publiquei, junto com uma colega do dia, a Juliana, foi a revelação do nome real do carcereiro. Há 40 anos, esse cara era conhecido como Camarão, naquele nome dado pela Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da casa, única torturada que conseguiu sair viva de lá, e ela memorizou tudo e lembra muito bem desse carcereiro, a violentou em 2 oportunidades, sim, está lá no depoimento, e só se sabia que ele era Camarão. Quem é Camarão? Ela dizia assim, Vantuir ou Vantuil, nunca foi Vantuir ou Vantuil. E eu fui atrás, minha colega junto, primeiro, dicas do Malhães, a partir dessas dicas, e de vizinhos, porque ele, depois da Casa da Morte, depois da ditadura, ele morou com o Malhães no sítio lá em Marapicu, Nova Iguaçu. Moraram lá. Ele levou o carcereiro da Casa da Morte de Petrópolis para ser o carcereiro dele no sítio dele. E eu descobri... Caseiro? Sim, caseiro. Sim. Mas depois você vai saber mais histórias sobre isso aí, porque eu acho que não está muito errado dizer que ele foi carcereiro, não. E aí a gente está falando de crime comum, de Esquadrão da Morte e Baixada Fluminense. Agora... Porque as delinquências convergem. Exato. Isso ainda é uma história a ser contada. Agora, eu consegui saber que ele era dono de um posto, ele foi dono de um posto de gasolina, eu levantei os antigos proprietários, né, consegui com a ajuda dos órgãos responsáveis a lista de antigos proprietários desse posto de gasolina. Eu fui ao posto, né, lá em Seropédica,
levantei CNPJ, levantei os antigos proprietários e fui cruzando com a lista de soldados da Brigada Paraquedista. Até que brilhou lá um nome de um lado, o nome do outro, mesmo nome, falei, é o Camarão. E aí não tive dúvida, né? Ele fugiu, foi se esconder no interior do Ceará, e aí, novamente, o Ministério Público, Grupo Justiça de Transição, conseguiu uma autorização judicial, investigou e conseguiu alcançar o Camarão lá em Tauá, escondido no interior do Ceará. Isso recentemente, agora no finalzinho do ano passado. Ele foi conduzido coercitivamente à polícia, à sede da Polícia Federal no Ceará, mas, infelizmente, se reservou ao direito de permanecer calado. Provavelmente será chamado, se a Comissão da Verdade, se a Comissão Nacional da Verdade continuar de alguma forma por ela, ou então pelas comissões estaduais, conforme o Fico falou aqui. Mas ele é militar, ele foi paraquedista. Soldado paraquedista, né? Antônio Vadneir Pinheiro de Lima. Esse é o nome verdadeiro do Camarão. Essa contribuição aí, mais essa contribuição, acho que a gente conseguiu dar. E você acha que o caso, vocês acham que o caso do Rubens Paiva, esse já está... Bom, Supremo, está lá, o ministro relator, o ministro Teori, ele trancou o processo, mas ele trancou esse processo aqui, que tinha sido começado aqui na Justiça Federal do Rio, já ia começar as oitivas. Ele mandou trancar, porque ele quer examinar melhor o caso e deve levar isso a plenário. Então, eu não sei se ele vai manter essa ideia de trancar com base na anistia. É emblemático. Eu acho que pode até servir de referência para, digamos assim, futuras decisões do Supremo sobre outros processos que também estão subindo para Brasília. Tem uma força muito grande nesse caso, e talvez sirva, como você está dizendo, para o Supremo ter uma posição de maior acolhimento em relação a essa situação de injustiça, apesar da lei da anistia, né? Certamente agora, é um caminho muito importante para... ao mesmo tempo em que eu pergunto a vocês sobre reação das novas gerações e tudo, e as novas gerações dos militares, vocês têm tido contatos? Eu tenho tido contato. Quando o Chico estava falando sobre essa posição obtusa das Forças Armadas, né, de não colaborar, de não querer a investigação, de outro lado, eu estava lembrando do contato que eu faço com jovens oficiais, que têm um desconforto. Há um problema geracional aí. Há um problema geracional, inclusive em todos os lados. Quando eu me lembro, por exemplo, como os primeiros governos civis, depois do fim da ditadura, lidavam ainda com temor com os militares. Né? E até hoje isso ainda é uma questão. O Ministério da Defesa não é um ministério forte. Então, nós temos um problema geracional e os militares mais jovens com quem eu converso, se eles não me declaram com todas as letras que gostariam que isso fosse feito, o reconhecimento dessa situação, para que eles pudessem viver a sua vida profissional como militares, eles certamente pensam dessa maneira, muitos pensam. Por que eles não se livram de uma vez dessa história? Então, esse é um problema de velhos generais, brigadeiros, e que não se dão conta de que seria um passo adiante, um passo positivo para as Forças Armadas, inclusive o perdão. O reconhecimento desses erros, o perdão sobre, o pedido de perdão sobre essas questões e seguir a vida adiante. Claro. Porque não é possível que isso permaneça, essa obviedade. É uma obviedade que houve tortura, é uma obviedade que houve desaparecimento, é uma obviedade que os militares foram responsáveis. Então é preciso que, é uma coisa até ridícula que eles não reconheçam. Né? E se o Exército... digamos assim, determinar que os militares da reserva e os militares reformados que tenham papéis em casa guardados passem a contribuir, isso vai aparecer instantaneamente. Claro. Não tem a menor dúvida. Fico, e um assunto que me interessa também, teoricamente, como é que os jornalistas, eu sei que tem contribuído, você, o Leonêncio
nossa, o Mário Magalhães com a biografia do Marighella. Mas como é que a gente pode juntar esses dois veios de busca da verdade, né? O veio de gastar sola de sapato e o pensador da história, não é? Que junta os fatos lá em cima. Porque essa separação não é boa para ele, né? Eu não acho que haja uma separação assim. Há uma certa competição, mas é saudável. É saudável. E há peculiaridades também, né? Agora, o Chico mencionando, por exemplo, essa dificuldade aí da revelação do fato episódico, concreto, específico, por conta dos documentos, do saneamento dos acervos, etc. E eu estava pensando comigo aqui, mas não adianta o saneamento o saneamento documental. Saneamento é uma expressão que a gente usa para o expurgo que as pessoas fazem nos acervos documentais antes de entregar para os arquivos. E quase todos esses arquivos da ditadura militar tiveram uma limpa ali, né? Apesar disso, a pesquisa histórica, com trabalho de formiguinha, de anos às vezes, consegue chegar à verdade. Porque uma das características dessa documentação é que ela é repetida, ela se reproduz. Alguém faz um relatório, esse relatório é passado para outro, para outro, para outro. Então, alguém destruiu esse fundo documental, bom, mas ele está em outro. Né? Então, esses trabalhos se complementam. Né? Nesse sentido, os 4 volumes do Hélio Gaspari são uma preciosidade. Uma ferramenta... E o site que ele fez agora, no ano passado, com o relançamento da obra e vai divulgando os documentos. Vai entrelaçando. É uma coisa preciosa, né? Esse é um tipo de acervo documental que eu espero que o Gaspari divulgue na completude o mais rápido possível, porque é completo. E ele tem aquela característica que é fundamental para um tipo de documento revelador, que é a suposição de que eu, ao escrever, estou impune. Porque é um diário, um dos acervos, né? São diários, são revelações que você faz sem a preocupação de que aquilo vá ser lido imediatamente ou mesmo nunca. E é mais espontâneo. Então é super revelador, uma documentação importantíssima. Então, apesar dessa tragédia que foi, né, nós estamos tentando juntar pedaços de história através de dois segmentos importantíssimos que se rivalizavam, né, que se digladiavam, que é a imprensa que faz o dia a dia e o historiador que pensa esse dia a dia. Gines, não só lembrar, eu fui à inauguração do busto do Rubens Paiva ali naquela pracinha, em frente à pé da Barão de Mesquita. Me impressionou a quantidade de jovens naquele dia lá e pessoal emocionado, assim, feliz de estar ali, participando daquele momento histórico com a família do Paiva e tal. Então, acho assim, tem aí uma geração nova interessada. Pois é, e essa que nós temos que trabalhar, porque eles não podem esquecer. Se alguém acha que pode botar uma pedra definitiva nessa história, pode desistir, porque ela não vai morrer. Chegamos ao final dessa edição, é uma edição catártica, não é? Quer dizer, nós temos que fazer essas catarses para poder aguentar, não é? Não esquecer. Quero agradecer a presença dos historiadores Carlos Fico, da UFRJ, e do jornalista Chico Otávio, do jornal o Globo, pela brilhante e comovente contribuição na busca da verdade. Neste ano, 2015, teremos os 50 anos do ato institucional número 2, quando a ditadura começou a avançar. Em 2016, vamos lembrar os 50 anos da falhada Frente Ampla, que poderia ter restabelecido o Estado de Direito. Em 2018, será a vez de lembrar meio século do famigerado AI-5. Se nossos encontros com o passado só ocorrem com a ajuda de efemérides, temos um estoque suficiente delas para nos transformar em dedicados cultores da história. Só quem conhece a história pode escapar da tentação de repeti-la. Só quem percebe os contornos das tragédias tem condições de evitá-las. Nunca mais é um desejo que se materializa apenas quando há consenso. Uma boa noite.